Boa noite. O texto que iremos apresentar se chama Quando o sociólogo quer saber o que é ser professor. Entrevista com François de B. A entrevista foi concedida a Angelina Peralva e Marília Espósito para a Revista Brasileira de Educação em 1996. François de B é um sociólogo francês, nascido em 23 de maio de 1946. Ele é conhecido por suas pesquisas sobre a juventude marginalizada na França e é autor de dezenas de livros em sua carreira. Entre eles estão Sociologia de la Experiência, de 1994, Le Temps de las Passions Tristes, de 2019, Les Licens, de 1991, L'École peut elle sauver la démocratie, de 2020. No início da entrevista, Dibé comenta sobre os motivos que o levaram a lecionar em um colégio popular em que o nível dos alunos é baixo, durante um ano para alunos de 13 a 14 anos, e explica que houveram duas motivações. A primeira é de que ele acreditava que as descrições que os professores davam em encontros coletivos e individuais sobre a relação pedagógica eram exageradas e pareciam encenações dramáticas. A segunda é que quis se desafiar a entender do que se tratava a dimensão escolar após uma professora escrever em uma carta dizendo que ele é um intelectual e não havia lecionado. Então, sua imagem sobre os problemas era abstrata. Ele deixa claro que teve muito apoio, mas também teve dificuldades. Uma de suas surpresas foi ao ver que a descrição que os professores davam sobre a relação pedagógica é verdadeira e que os alunos não estão naturalmente dispostos a serem alunos, como completa o sociólogo. A situação escolar é definida pelos alunos como uma situação não de hostilidade, mas de resistência ao professor. E segue comentando que se impressionou com o fato de ele ter que manter os alunos ocupados constantemente, ou eles falam, e nota que é extremamente cansativo dar aula, já que é necessário dar tarefas, seduzir, ameaçar e falar a todo instante. Como disse o autor, não são alunos capazes de fingir que estão ouvindo, sonhando com outra coisa e não fazer barulho. Além disso, o tempo em que uma aula acontecia era curto, pois, segundo ele, uma aula que dura 1 hora só se aproveitam uns 20 minutos. O resto do tempo serve para botar ordem, para dar orientações. De B segue comentando sobre ter feito um golpe de Estado em um momento de desespero por não conseguir dar aula. Isso aconteceu depois de 2 meses lecionando naquela escola. Ele disse aos alunos que ficassem quietos e que não queria mais ver agitação alguma para que ele conseguisse dar aula, e que isso de fato facilitou a vida dele e lhe permitiu manter uma ordem, mas que esse golpe é um fracasso pedagógico e moral e, segundo ele, estúpido. De B tece algumas críticas contundentes ao sistema educacional francês, apontando falhas nos programas escolares que, segundo ele, se baseiam em uma pedagogia acumulativa. Nessa abordagem, assume-se que o aluno aprendeu todo o conteúdo do programa no ano anterior, e o currículo do ano seguinte é desenvolvido com base nessa suposição. No entanto, isso ignora as lacunas e dificuldades que muitos alunos enfrentam ao longo do percurso. O sociólogo argumenta que o programa educacional deveria ser projetado para alunos reais, que são imperfeitos e aprendem em ritmos diferentes do planejado. Esses alunos, especialmente aqueles provenientes de famílias onde estudar é algo novo ou que têm menos apoio em sua jornada estudantil, acabam sendo prejudicados por um sistema que não considera suas necessidades específicas. Assim, surgem falhas na base da educação, e a situação se agrava progressivamente. Alunos que não aprendem matemática, por exemplo, muitas vezes não conseguem entender os problemas porque não possuem uma compreensão suficiente da leitura. Essa acumulação de lacunas também gera outro problema. É comum ignorar as condições de vida dos alunos fora da escola, como se o mundo exterior e o ambiente escolar fossem desconectados. Com isso, o baixo desempenho dos alunos é frequentemente atribuído a uma suposta falta de esforço, quando, na verdade, podem existir fatores externos que os impedem de alcançar todo o seu potencial.
De B, sugere que os programas escolares sejam reformulados, propondo que se ensine menos para que os alunos possam aprender mais. Ele defende que se deve dedicar mais tempo ao ensino de poucas, mais difíceis, matérias, de modo que os alunos as compreendam profundamente. O programa é feito para um aluno que não existe. É feito para um aluno extremamente inteligente. Além disso, de B destaca a falta de reciprocidade no ambiente escolar. As obrigações dos alunos são claramente definidas, mas não seus direitos. Os estudantes, por exemplo, são obrigados a seguir regras e a entregar deveres na data prevista, enquanto os professores não têm prazos rígidos para devolver as correções. Deveria ter regras de vida em grupo partilhadas, isso é, que o mundo do colégio seja um mundo em que haja uma cidadania escolar. Cada professor fazia o que queria em sua sala de aula, com seu método próprio, que poderia ou não funcionar para os diferentes alunos na sala de aula. Existem métodos que servem e métodos que não servem. Como o professor é a personificação de seu método, pedir para que ele o mude é como pedir a ele que mude sua própria essência, algo difícil e que muitas vezes não traz bons resultados. Dibé conclui que o apego dos alunos ao professor influencia seu aprendizado, embora não se saiba ao certo o que determina essa conexão. Pode ser a idade, o gênero ou o método utilizado. O que parece realmente fazer a diferença é o chamado efeito Pigmalion. Professores que acreditam no potencial de seus alunos e demonstram confiança neles tendem a obter melhores resultados. Nos momentos finais da entrevista, o autor comenta sobre a situação escolar não fazer mais sentido nos meios populares por conta das emoções sentidas pelos estudantes. Eles se sentem infelizes, humilhados e magoados, além de que os alunos não acreditam mais que os seus diplomas os façam sair de sua origem social por conta das condições do mercado de trabalho. Segundo Dibé, isso é vivido como uma violência individual pedagógica. Como uma proposta de mudança no sistema educacional, Dibé sugere a criação de um quadro normativo de forma democrática, que envolva tanto os alunos quanto os professores, pois é preciso dar aos alunos meios de participarem desse quadro para que haja uma democracia escolar. Ele reforça que a violência escolar não é só um produto da violência social. Os casos de violência contra os professores são quase sempre uma resposta à violência sofrida pelos alunos, e com a criação do quadro normativo, se tem um sistema rígido e um momento de expressão dos alunos. Segundo Dibé, quando é só disciplina, acaba explodindo, ou, então, quando não há disciplina, é a rua que entra no colégio. A formação do quadro sugere uma série de mudanças no funcionamento dos sistemas escolares que dificilmente acontecem. Então, para driblar as regras, são criados novos dispositivos. Porém, o sociólogo não concorda com essas ações, pois ele acredita que os problemas não serão resolvidos com mais escolarização, pois, como diz, trata-se de criar as condições para dar aulas normalmente, o que supõe, efetivamente, um certo número de mudanças, de programas, de modos de funcionamento que não são em si consideráveis, mas que pedem mudanças de hábitos. Ele defende que a escola é uma construção histórica e não uma tecnologia que pode ser importada e copiada de outros países. Além de que ela deve ser um ambiente socializador, democrático e aberto. O sociólogo finaliza a entrevista reforçando que os melhores professores são aqueles que veem os alunos como eles são e não como eles deveriam ser.